Cerca de 120 mil asiáticos foram instalados em campos de concentração nos Estados Unidos entre 1941 e 45. Os campos foram divulgados como uma forma de evitar a espionagem japonesa no país no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eles não são tão incomuns assim na história das guerras, nem todos, é claro, funcionaram como fábricas da morte como os complexos de campos da Alemanha nazista, mas esse episódio é particularmente revelador para a gente entender como divisões étnicas funcionam nos Estados Unidos da América. Hoje a gente fala sobre o tal do Yellow Peril, o racismo contra asiáticos do século XX e a lógica em si do racismo por lá. Para quem chegou de paraquedas, essa é uma série sobre a história dos Estados Unidos. A gente ia começar o tópico da escravidão na era colonial ainda, mas eu preferi viajar no tempo para o contexto da Segunda Guerra para oferecer um quadro de como pavores raciais afetam políticas públicas no mundo moderno ainda. Isso vai permitir a gente entender como o racismo começou a ser costurado como uma ideologia durante o século XVII, no contexto de comércio escravo transatlântico, mas daí em diante passou a afetar todas as minorias étnicas do mundo moderno de forma muito particular. Eu falei de 120 mil asiáticos sendo presos como espiões em potencial, mas olha como uma coisa fica esquisita. 2/3 deles eram resultado de uma imigração muito antiga. Alguns mal falavam japonês, eram cidadãos do Chosun e falantes de inglês. Se você prende japoneses sob a ameaça real do fascismo mundial, a princípio, você tem que fazer o mesmo com alemães e italianos. Mas somente 13 mil nacionais alemães e italianos foram presos nessa época. De forma alguma, a mídia espalhou medos raciais e sugeriu que o seu vizinho de raízes alemãs eventualmente podia ser um nazista disfarçado. E acreditem, nazistas não eram só uma ameaça real dentro dos Estados Unidos, como existia um partido nazista em Nova York registrado, mas essa é outra história. Mas quando chegou no caso dos japoneses, a opinião pública, políticos diversos e a mídia como um todo apoiaram em massa o internamento dessas pessoas. As mensagens veiculadas na época foram as seguintes: uma víbora continua sendo uma víbora independentemente de quando o ovo é chocado. Isso é uma manchete do Los Angeles Times, edição de fevereiro de 1942, em um editorial a favor dos campos de concentração para nipo-americanos. Outra: os japas, entre aspas, da costa oeste devem ir embora. Daremos uma chance para vazarem daqui, e se não partirem rápido bastante, iremos chutá-los. Essa é uma manchete da Life Magazine, ela mesma, 23 de fevereiro de 1942. E a última: agora é guerra. Não estamos lutando contra japoneses individuais, estamos lutando contra a raça japonesa. Isso é o San Francisco Examiner, 2 de fevereiro de 1942. Não tem como os termos serem mais explícitos. Para equipes de jornalistas profissionais soltarem uma manchete como essas, você tem que ter na sua sociedade muito arraigada uma crença de que raças constituem a humanidade. De que, apesar de a biologia dizer o oposto, há algo de essencial dentro das mentes de asiáticos, africanos, judeus, polinésios e latinos que acaba vazando para sua personalidade e índole de cada um dos membros desses grupos demográficos. O episódio do internamento de asiáticos em campo segue a irracionalidade desse predicamento. Ele começa com a histeria de um jurista californiano chamado Earl Warren. Até 1941, os Estados Unidos da América estavam querendo se manter longe da Segunda Guerra Mundial. Havia vários motivos para não entrar na guerra, e algumas alas conservadoras cogitava-se até se os Estados Unidos eventualmente entrariam para o lado da Alemanha nazista, e para isso existiam plataformas diversas. A Amerikanische Deutsche Volksbund, a tal da União Popular Teuto-Americana, fundada em 1936, tinha 20 campos de treinamento de milícias e de jovens, com mais de 10 mil membros por todo o país, em 70 células diferentes. Pois é, existia uma juventude hitlerista na terra do Chosun. Em 20 de fevereiro de 1939, essa tal da Volksbund organizou uma parada no coração de Nova York, no Madison Square Garden, denunciando aquele caldo de conspiracionismo maluco e ódio racial contra judeus que a gente conhece muito bem. E eles levaram um pau dos antifascistas, bem feito para eles,
A polícia acabou protegendo os nazistas como ela sempre faz e ficou por isso mesmo. E revista como Reader's Digest, que é a tal da revista Seleções aqui no Brasil, além do jornal The New York Times e outros, vira e mexe lançava editoriais louvando as virtudes e patriotismo de Adolf Hitler, a forma como Benito Mussolini tinha colocado ordem em casa na Itália fascista e por aí vai. Isso tudo está muito bem registrado em um livro do George Seldes, traduzido para o português já, cuja referência eu deixo na descrição do episódio. Então a guerra estoura na Europa. Industriários e celebridades geralmente vão para a mídia falar merda elitista porque é o que eles têm na cabeça, é o que constitui a ideologia dessa classe. E o Henry Ford, aquele fulano da fábrica de carros, era um cara particularmente a favor das políticas da Alemanha nazista, como tantos outros industrialistas e políticos conservadores da época. E eles formaram nessa época o que se chama de The America First Committee, ou AFC, um tal de Comitê América em Primeiro Lugar, que defendia a neutralidade americana perante a barbárie da guerra sob a seguinte ideia: a gente acabou de sair da maior crise financeira da nossa história, que foi a crise de 29, e estamos nos reerguendo só agora. E a guerra está sendo lutada com afinco pelos nazistas e fascistas contra judeus e comunistas soviéticos. E nesse caso, a gente luta pela briga e aproveita para crescer financeiramente, ajudando quem quiser comprar nossos armamentos e tecnologias. E pois é, esse grupo de mais de 800 mil membros, entre eles o grosso da elite financeira, militar e política dos Estados Unidos, defendia neutralidade também por achar que Hitler daria conta de dizimar os judeus europeus e enfraqueceria a causa do comunismo soviético e chinês. Era um grupo assim abertamente racista, mais um para a coleção dos Estados Unidos. Mas eis que o principal aliado da Alemanha, o Japão Imperial de Hirohito, ataca uma então colônia dos Estados Unidos chamado Havaí no dia 11 de dezembro de 1941, a fim de distrair a marinha relativamente tranquila daquele país. Esse é o famosíssimo ataque à base naval de Pearl Harbor que faz os Estados Unidos entrarem para a guerra de fato. E eu repito, esse foi um ataque a um território invadido pelos Estados Unidos da América, o reino indígena do Havaí, e feito como uma manobra de roubo de colônias. Um império roubando as colônias de outro império. No dia seguinte, o Japão já estava invadindo Bataan, nas Filipinas, e Guam, nas Ilhas Marianas, outras duas colônias roubadas pelos Estados Unidos no começo daquele século. E daquele momento em diante, fazer parte do America First Committee se tornou muito mal para os negócios, porque o Japão tinha ferido a honra imperial dos Estados Unidos e entrar na guerra se tornou uma necessidade. Até o Henry Ford, o antissemita e fanboy do Hitler, teve que engolir seu orgulho e passar a apoiar a causa do presidente Roosevelt. O Roosevelt é um caso bastante curioso, porque ele foi o presidente mais progressista do século XX dos Estados Unidos de longe. Ele era um social-democrata responsável por políticas de seguro-desemprego, com maior contato com os sindicatos, que deu auxílio aos destituídos e moradia popular, que a direita mundial até hoje jura ser o ápice da ameaça socialista em qualquer Estado moderno. E o Roosevelt declara guerra ao fascismo mundial, como deveria fazer mesmo, só que ao lidar com suas próprias minorias étnicas asiáticas, ele recorre a uma série de medidas de vigilância e aprisionamento em massa que foram desastrosas. Medidas, curiosamente, que imitam os métodos dos próprios estados fascistas. Então, perseguição racial, decretos imperiais que anulam o poder decisório do Congresso e tudo mais. Em partes, o erro do Roosevelt foi ter ouvido um indivíduo chamado Earl Warren e jogado demais para a torcida. A torcida, no caso, era o próprio público americano que queria perseguição racial a asiáticos. O Roosevelt deu ao público o que ele queria. Earl Warren foi procurador-geral do estado da Califórnia. Ele quer se tornar governador e começa a fazer aparições públicas onde ele expressa um descontentamento com a presença de tantos japoneses na Califórnia. Igual aconteceu no Brasil na década de 1910, japoneses geralmente vindos da zona rural migraram da Ásia para as Américas fugindo da fome. Muitas dessas pessoas não tinham nada e tiveram que reconstruir suas vidas do zero na pior das situações. Só que na altura de 1941,
Essa demografia não tinha qualquer relação com o Japão fascista da era Showa. O Japão que eles conheciam lá de trás era um mundo muito diferente. Só que o Warren está falando para um público apavorado e com predisposição a uma divisão de sociedade em raças. É o mesmo público dos Estados Unidos que foi educado durante 300 anos de escravidão para pensar que afro-americanos são menos capazes intelectualmente, que asiáticos são traidores e dissimulados, que latinos são preguiçosos, embora eles sejam as pessoas que limpam sua casa e criam seus filhos. Warren se torna um candidato promissor por causa do seu racismo, essencialmente. E eu cito uma das coisas que ele soltou na sua campanha. Ele diz: mesmo que não haja nenhum relatório de espionagem, sabotagem ou atividade de quinta coluna nos Estados Unidos, a situação é um pouco nefasta, já que os japoneses são inescrutáveis. Ou seja, você não sabe o que eles estão pensando, porque eles são de uma cultura muito diferente, você não entende a língua deles, então seria prudente trancá-los antes que eles tentem qualquer coisa. E esse é um bom resumo de como funciona a ideologia do racismo moderno, porque ela é uma ideologia que essencializa comportamentos. Ela torna minorias étnicas eternos imigrantes no seu país. Vale para latinos e asiáticos nos Estados Unidos, só que vale também para bolivianos, haitianos e chineses no Brasil. Vale para muçulmanos em geral na Europa Central. Essas minorias veem que a única forma de se protegerem nas cidades grandes é se unindo e morando próximas, tendo lojas e restaurantes da sua cultura para tentarem manter algum senso de comunidade. Só que isso se reverte em um indício falso de que elas não teriam devida lealdade às instituições daquele país e que, portanto, mesmo após várias gerações, não seriam 100% cidadãs. Isso não deveria nos preocupar tanto como sociedade quando sai da boca de algum racista desmiolado que tem medo da própria sombra. Só que, quando começa a influenciar políticas públicas, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, aí sim a coisa fica feia. O caso contra os japoneses foi essencialmente uma herança de um preconceito que começou lá atrás, contra chineses. Em meados de 1830, migrantes chineses foram aceitos em território americano como parte de uma campanha de expansão da malha ferroviária para o oeste selvagem. Eles eram os caras que eram postos para trabalhar num regime de semi-servidão no meio do nada, pegar trabalhos que ninguém mais aceitava, de construir trilho de trem, por exemplo, sem qualquer possibilidade de integração com o restante do país. As fundações das Chinatowns, tão famosas hoje em dia, foi em parte uma consequência da época em que ferrovias já estavam construídas e esses trabalhadores precisavam ser alocados em algum lugar para continuarem vivendo suas vidas. Em 1882, foi assinado um pacote de leis infamemente conhecido como Leis da Exclusão Chinesa, uma resposta política e democrática às atitudes públicas anti-chinesas de americanos brancos que se viam ameaçados pelo influxo de uma população que não falava inglês direito, que estava trabalhando no meio do nada há décadas e décadas, só que só agora eles viam entrando nas suas cidades. E esse pacote de leis basicamente limitava a futura imigração de trabalhadores chineses e impedia os já residentes de obter cidadania americana. Em alguns casos, assim, gente que estava trampando há 50 anos no país. Eles foram os primeiros imigrantes eternos. A lei só foi revogada em 1943, quando, no contexto da Segunda Guerra Mundial, passou a valer para os japoneses. E voltemos à mente por trás de tudo isso. Earl Warren. Esse cara era procurador-geral e acabou sendo uma figura muito influente, pressionando outras esferas do governo a legalizar esse internamento nipo-americano. Então, como procurador-geral da Califórnia, o Warren desempenhou um papel fundamental na defesa da remoção dos nipo-americanos da costa oeste a nível estadual primeiro. Ele argumentou que eles eram um risco à segurança e uma potencial quinta coluna para o Japão. Ele começou a pressionar o governador da época, que era um banana completo, chamado Colbert Olson, a agir contra eles. O Olson arregou, em partes por medo de perder popularidade nas próximas eleições, e fez o que o Warren lhe pediu. E, alguns anos depois, o Warren já se tornaria chefe do Supremo Tribunal, que presidiu em julgamentos importantíssimos, como Brown versus Conselho de Educação de Topeka. Esse filho da p*** foi uma das principais figuras
do judiciário americano até a sua aposentadoria em 1969. E pois bem, quando o governo federal começou a considerar o internamento como uma política nacional já, não só da Califórnia, Warren foi um dos caras que testemunhou perante o Subcomitê de Assuntos Navais da Câmara em 21 de fevereiro de 1942, dizendo o seguinte: "Não tenho nenhuma confiança na lealdade deles, dos japoneses americanos. Não faz diferença se ele é um cidadão americano ou se ele ainda é um japonês. A cidadania americana não determina necessariamente lealdade, mas a raça, o histórico e o ambiente influenciam a lealdade. Não se pode dizer da raça japonesa vivendo nos Estados Unidos que eles são inerentemente leais a este país." Quais foram os resultados? O Roosevelt assinou a Ordem Executiva 9066 de 19 de fevereiro de 42 e voltou a assinar mais 10 ordens relativas ao encarceramento de todo e qualquer japonês e seus descendentes. Quando eu falo de ordem executiva, eu estou falando de um mandato do presidente que não precisa passar pelo Congresso. É uma medida abertamente draconiana, antidemocrática. E a coisa ia longe no seguinte sentido: se um oficial provasse que você tinha 1/16 de sangue japonês dentro de você, tipo assim, um dos seus bisavôs era japonês e o resto não, isso era motivo para te fazer abandonar sua casa e bens, com tudo dentro. Tudo seria liquidado e tomado pelo governo e você seria levado para um campo de internamento para viver em uma prisão a céu aberto, sabe-se lá por quanto tempo. Uma cartunista nipo-americana que viveu esse contexto, a Mineo Okubo, comenta o seguinte: "A evacuação era voluntária. Pessoas com ancestrais japoneses foram instruídas a sair de sua região por vontade própria. Em 27 de março de 42, a evacuação voluntária foi suspensa e o exército tomou controle da situação, promovendo uma evacuação forçada e coordenada. 120 mil pessoas foram realocadas num período de só 3 meses. Mas assim, era o exército cuidando das coisas. Se Forças Armadas, você como brasileiro ou brasileira sabe, em nenhum lugar do mundo é conhecida por sua inteligência e pelo seu tato. Então, a gente tem casos no Havaí e na Califórnia em que filipinos, chineses e indígenas, eu repito, indígenas, nativos da região invadida, foram levados para esses campos japoneses e passaram por todo o processo sem direito de apelo, porque tinham olhos puxados. Isso torna o episódio uma das políticas públicas mais desastradas do governo Roosevelt. No caso do Havaí, os Estados Unidos tinham invadido o lugar, como a gente sabe, deposto a rainha havaiana, e com o ataque japonês, do dia para a noite, começou a confundir as vítimas da invasão com fascistas japoneses, fazendo eles pagarem pelos abusos do imperador Hirohito. Em partes porque a estrutura militarista é uma estrutura que funciona tão bem que manda moleque jumento do interior do Wisconsin, que nunca viu nada além de gente loira e cavalo durante toda a vida, fazer triagem enquanto o alto escalão tá tomando uísque e jogando carta. É igualzinho o militar brasileiro. Então qualquer um com fenótipo típico de oriental, a pele mais escura, podia ser taxado como japonês, entre aspas. Ele viraria um inimigo. E é assim que o racismo funciona estruturalmente. Ele não depende da burrice e da incompetência para acontecer, mas quando esses fatores entram em jogo, sai de perto. As consequências começam a ficar muito sérias. A cartunista Mineo Okubo foi uma das cidadãs americanas vitimizadas nesse processo e ela escreveu uma graphic novel lindona em 1983 que contam como esses campos funcionavam. Primeiro, não era só um campo. As pessoas eram constantemente movidas de um canto do país para o outro, num total de 10 complexos presidiários gigantescos que eram organizados por empresas privadas contratadas pelo governo dos Estados Unidos. Eu vou colocar na tela, no final do episódio, o nome de cada uma dessas empresas. Nenhuma foi responsabilizada pelo que fez até hoje, é óbvio. E se você tivesse sorte, a sua família iria junto com você para esse campo. Mas às vezes ocorria de o governo separar famílias por 4 anos por pura negligência no processo de triagem. E a família de Okubo ficou inicialmente em um campo construído onde anteriormente operava uma pista de corrida para cavalos. Cada família ficava em um estábulo, ainda fedendo a esterco, onde a grama constantemente crescia por entre as tábuas e o frio era extremo.
Os fundos reservados pelo governo para manter cada pessoa detida não passava de $7.000 por dia em valores atuais. Então, assim, era $7 por dia para água, luz, roupa, comida, lazer, eventuais consertos nas casas de pessoas que não podiam deixar o campo, caso contrário seriam fuziladas pelos guardas nas torres. A desmoralização das pessoas foi, é claro, uma consequência imediata do seu aprisionamento. Porque você faz uma pessoa ter que viver suja, esfaimada, mal vestida e amontoada com seus familiares, você destrói a autoestima dela. Você ainda enfia ela no lugar com um sistema de esgoto precário, banhos públicos, naquela recatada cultura dos anos 40, você só aumenta o nível de humilhação que ela vai ter que passar. Porque você, como prisioneiro, sabe que seus filhos também estão passando por isso, sua esposa, seus pais. Só que depois de um tempo, por esforço dos prisioneiros e prisioneiras, eles puderam trabalhar e receber por isso. Muitos se radicalizaram politicamente dentro dos campos e mais tarde foram se tornar líderes populares nos anos 60 em diante, que lutaram em prol de direitos de minorias e grupos vulneráveis naquela nação de supremacismo branco. Curiosamente, foi George Takei, internado aos 5 anos de idade, que virou uma figura pública particularmente ativa nos movimentos de direitos civis LGBT. Ele inclusive fez o papel de Sulu do Star Trek. Parece piada, mas é sério, e ele também lançou uma graphic novel sobre a experiência. Outra coisa que parece piada foram as respostas do governo conforme a pressão começou a vir dos prisioneiros politicamente organizados, sobretudo no Tenth-Run Assembly Center e no campo de Topaz, em Utah. Um cara chamado Leland Ford argumentou que os japoneses nascidos nos Estados Unidos estavam tendo a chance de mostrar seu patriotismo ao entrarem voluntariamente em um campo de concentração. Eu cito aqui. Se um japonês nascido na América, que é um cidadão, for realmente um patriota e quiser fazer sua contribuição em prol da segurança e bem-estar do país, é assim mesmo, permitindo ser posto em um campo de concentração, que ele terá uma oportunidade de fazê-lo, assim que ele estaria fazendo seu sacrifício. Isso é a correspondência que Ford mandou ao diretor do FBI da época, o Edgar Hoover, e o secretário da Marinha, Frank Knox. Isso, é claro, gerou uma revolta a longo prazo central para uma segunda política pública desastrada do presidente Roosevelt. Em 29 de janeiro de 1943, o governo federal anunciou que passaria a aceitar voluntários dos campos para lutarem em prol dos Estados Unidos, caso jurassem sua lealdade à bandeira e respondessem a um questionário. A questão número 28 desse questionário se tornou particularmente infame. Você vai ler ela em qualquer livro de historiografia sobre essa época. Ela dizia o seguinte: você jura lealdade incondicional aos Estados Unidos da América e renuncia a qualquer forma de lealdade ou obediência ao imperador japonês ou a qualquer outra potência ou organização estrangeira? Ouvir aquilo era ofensivo, já que ficava implícito na própria pergunta que sim, os nipo-americanos internados há 2 anos, morando em estábulos fedendo a merda e sendo humilhados diariamente por militares desmiolados, estavam ali por um crime lesa pátria, por uma traição aos valores americanos e, portanto, só se devotassem à mesma instituição militar que os aprisionava, teriam chance de redimir a si mesmos e as suas famílias. Alguns jovens internados engoliram seu orgulho e aceitaram sair dali como soldados e foram tomar tiro de nazista, basicamente, porque eles foram colocados na linha de frente nos piores anos da guerra e muitos foram abatidos. Só que outros responderam não e não para as duas perguntas. Eles nem juravam lealdade aos Estados Unidos da América, nem juravam abrir mão de uma suposta obediência ao imperador Hirohito do Japão. Esses ficaram conhecidos como os No-No Boys. Todos os No-No Boys, sem exceção, foram para a cadeia e saíram só 2 anos mais tarde, quando a guerra havia acabado. Sem direitos civis, sem posses, sem saber onde estavam suas famílias. E aqui surge o primeiro grande clássico da literatura nipo-americana, The No-No Boy, escrito por John Okada, um livro de 1957. Foi uma das coisas mais impactantes que eu li este ano. O livro não é só brutal ao contar as tentativas de 2 desses No-No Boys se reintegrarem à sociedade em Seattle e encontrar um sentido para sua vida,
Ele também é um marco no modernismo literário, livro estilisticamente inovador. Os pensamentos do protagonista Ichiro Yamada são narrados quase sem vírgula ou pausas. É tipo a mente de alguém à beira de um ataque de nervos registrada no papel. Tem uma cena particularmente interessante que o protagonista está relembrando o que falou, o que teria falado, para o juiz que o mandou para a cadeia. Ele diz o seguinte: e os alemães e italianos, que deveriam ser tão contestáveis quanto os japoneses, caso contrário não estaríamos lutando contra a Alemanha e a Itália? Coloque-os na parede. Tire suas casas e carros e cerveja e espaguete e jogue-os em um campo de concentração. E o que você acha que eles dirão quando você tentar recrutá-los para o seu exército, do país que é em prol da vida, liberdade e busca da felicidade? Se você acha que somos o mesmo tipo de japoneses podres que jogaram bombas em Pearl Harbor, e está claro que você acha isso, ou eu não estaria aqui tendo que explicar a você porque eu não protegerei filhos da puta da sua estirpe, eu digo que você está certo e banzai 3 vezes. Vamos lá nós passar a guerra dentro de uma bela cela de prisão. Obrigado. O Ishida, que se comunica durante o livro todo nesse tom, volta para casa depois da guerra e no caminho ouve um "Volta para Tóquio, Japa", de um grupo de afro-americanos. Ele fica inconformado ao ouvir aquilo porque ele não só conhece afro-americanos, mas ele sabe que se trata de um grupo igualmente vitimizado pelo racismo. Ele chega em casa, ele se depara com o pai, um pequeno comerciante, afundado na bebida. A mãe se mostra orgulhosa do filho por ele ter sido preso e expressa uma crença estranha de que os Estados Unidos estariam mentindo o tempo todo sobre o final da guerra, porque ela tinha recebido uma carta de uma amiga imigrada para São Paulo, no Brasil, que dizia que o Japão Imperial estava vencendo a guerra, estava prestes a resgatar todos os cidadãos japoneses que se mantiveram fiéis ao imperador Hirohito. O Ichiro começa a ouvir esses disparates da mãe meio enlouquecida e ele sabe que a sua adaptação àquela sociedade vai ser mais difícil do que parecia. Todas as tentativas de conseguir emprego são inicialmente malogradas por ele ter um buraco no currículo de 2 anos. Então, se você era um jovem nipo-americano naquela época, sem experiência profissional registrada entre 1943 e 5, todo mundo sabia, é porque você ficou preso por não ter servido no exército. O livro, por fim, mostra uma adaptação bem-sucedida. O Ishida encontra gente que sabe valorizar seu talento e acaba até bem. Só que o curioso é que o futuro editorial do autor, John Okada, não é tão promissor assim. Ele publica o livro 12 anos depois desses eventos da Segunda Guerra que eu falei, e ele é rechaçado pela própria comunidade nipo-americana por atacar abertamente atitudes do governo numa época em que a poeira finalmente tinha baixado. Então é como se eles dissessem: a gente já sofreu demais, cara, fecha a boca, a gente não quer mais problema com o governo dos Estados Unidos. E o Okada falece em 1971, antes de ver uma retratação efetiva do governo federal. Isso vai acontecer em 19 de fevereiro de 1976, num decreto do presidente Ford, a tal Proclamação 4417. O livro tem que ser redescoberto muito mais tarde, com 3 acadêmicos que estavam trabalhando para estabelecer uma área de estudos de literatura asiático-americana na San Francisco State University. E eles foram os caras que redescobriram Okada e foram atrás de tudo o que puderam encontrar. E John Okada hoje é considerado um pioneiro, um lobo solitário de expressão literária nipo-americana. Para fechar, deixa eu soltar uma ideia. O racismo é uma das principais rachaduras em estados democráticos construídos sobre as bases da escravidão e da divisão racial. Principalmente quando a escravidão é abolida, mas não tem muito incentivo para que a cultura se altere também. Quando os povos escravizados também não recebem qualquer forma de reparação e têm que começar suas vidas do zero. Porque muitas vezes o público majoritário desses países acaba elegendo democraticamente alguém que, em essência, vai contra o princípio democrático de igualdade humana e ataca um grupo aqui, depois um grupo ali. Até este momento que eu estou falando, 2023, existem campos de concentração para hondurenhos, guatemaltecas e mexicanos que cruzam a fronteira a sul dos Estados Unidos sem um visto. Crianças são separadas dos seus pais e vivem em gaiolas igual bicho até que saia o seu processo e elas sejam deportadas.
A prática de campos de concentração ainda não deixou de ser uma constante na história dos Estados Unidos, portanto, apesar de seus governos se esforçarem para inventar uns nomes que tentam disfarçar a realidade, eles vão falar de campos de detenção, realocação, mas tanto faz, esse papo não engana mais ninguém. No próximo episódio, a gente começa a entender a ideologia do racismo na sua fase de gênese, lá no século XVII. O racismo também teve seus gurus, seus teóricos, como o juiz George Fitzhugh e Francis Galton. Está longe de ser uma ideologia espontânea, como muita gente crê. Tudo começa quando fazendeiros podres de rico veem a possibilidade de substituir aquele arriscado negócio da servidão por contrato por escravidão vitalícia de africanos.